Pessoal, hoje eu vou falar sobre um recurso do DaVinci versão 20, que foi lançado agora na NAB de 2025 e vai dar uma mexida geral em quem precisa reeditar um vídeo gravado no ATEM Mini. Se você esqueceu de fazer os cortes, ou você não tinha uma pessoa para fazer o corte, ou o editor simplesmente pediu férias e você só gravou as imagens sem corte, que tal deixar o DaVinci fazer todos os cortes do seu podcast? É tudo inteligência artificial, mas de uma maneira que eu nunca vi. Porque ele faz os cortes não pelo áudio, mas sim pelo movimento labial. E você pode escolher os ângulos, é uma coisa assim espetacular. Vamos dar uma olhada como é que a gente faz a edição de um podcast, onde as câmeras foram gravadas pelo ATEM Mini. Nesse caso, foram gravadas pelo ATEM Mini ISO, então as imagens foram gravadas separadamente. Mas nada impede de você nem usar o ATEM Mini, você simplesmente pode trabalhar com 3 câmeras, dispara as 3 câmeras e depois deixa o ATEM ter todo o trabalho. As cenas desse podcast que você vai ver agora foram todas gravadas aqui no estúdio com 3 câmeras e esse podcast é o roteiro de visita da Tati e da Carol. Se você quer saber mais sobre o mercado de imóveis do Rio, de Niterói e agora de Salvador, não perca, vou deixar o link aqui na descrição, vai lá conferir o trabalho dessa dupla que tá muito legal e claro, nosso trabalho aqui no estúdio na gravação de podcast. O áudio, ele é o responsável pelo sincronismo, mas o mais legal é ele olhar as imagens e ver quem está falando, quem não está falando e decidir quem vai receber a câmera principal. Vamos lá dar uma olhada como é que isso funciona? Então, beleza. Aqui eu abri o DaVinci, eu vou criar um novo projeto, tá? Clicando aqui em novo projeto. Ele vai me perguntar o nome do projeto e a localização das mídias que ele pode gerar, já que ele está usando inteligência artificial, ele pode gerar algumas mídias. Então vamos botar aqui, ó, Auto Edit Multicam, tá? Então esse vai ser o nome do projeto. Vamos liberar aqui, perfeito. Então vamos lá para a parte da edição e vamos importar os ângulos que a gente vai precisar que ele corte, tá? Então aqui eu tenho, olha, como eu gravei no ATEM Mini ISO, eu tenho os arquivos ISO, certo? Então vou selecionar as 3 câmeras que me interessam e vou selecionar também o áudio que veio do meu mixer, porque o áudio gravado nessas câmeras é o áudio que vem da própria câmera. Então, na verdade, eu vou precisar de um áudio limpo, que foi gravado aqui no microfone 1, porque a saída do meu mixer vai para o microfone 1. Vamos arrastar tudo isso para cá, ó. Ele vai perguntar se eu mudo a taxa de quadros do projeto. Tem problema, posso mudar, porque aqui eu estou com 30 quadros por segundo e eu gravei acho que em 60, alguma coisa assim. Então vamos mudar. E aqui eu tenho os clipes, tá? Tenho os clipes, deixa eu tirar aqui um pouquinho esse áudio, pronto. Aqui eu tenho o clipe de uma câmera, aqui eu tenho o clipe de outra câmera, um clipe de outra câmera e o áudio que está aqui, certo? Bom, então com todos os clipes aqui, o que a gente vai fazer agora é criar uma nova timeline, tá? E nós vamos botar essa nova timeline como Auto Edit, tá? Então, vamos botar aqui, criar essa nova timeline. Nós vamos agora selecionar, ó, todos os clipes menos a timeline, certo? Com o botão direito aqui, ó, deixa eu desligar aqui o áudio. Com o botão direito aqui, a gente vai clicar e vai pedir para ele criar um novo multicam ou um clipe multicâmera utilizando os arquivos selecionados. Então, os clipes selecionados. Cliquei aqui, ele vai me perguntar alguns detalhes, tá? Então, a quantidade de frames, 60, vai ser pelo som, né? Que você vê que pode ser timecode, in-out, marker. A gente pode ir pelo som. Canal 1, um canal de áudio. Social Audio Channels, beleza. Tá? E temos também o ângulo em sequência. E vou deixar esse aqui selecionado para ele mover todos os clipes para um ficheiro para mostrar onde estão os clipes originais. Eu venho aqui, clico em criar e vamos esperar um pouquinho. Perfeito, já temos aqui o clipe multicâmera, tá vendo? Com todos os ângulos. Já temos aqui a timeline Auto Edit, que é essa timeline que nós estamos aqui. Para ficar mais fácil de entender, eu vou botar 2 monitores, clicando nessa parte aqui, que aí, quando eu passo no multicam, eu tenho só de um lado, perfeito? Então, vamos pegar esse clipe multicam e vamos colocar
na nossa linha de tempo, certo? E uma coisa que a gente vai fazer agora, ó, é mudar aqui de Source para Multicam, porque aí a gente tem acesso para cortar manualmente os clipes. A gente vai vir aqui embaixo também, nesse clipe de áudio, e vai selecionar esse ângulo, tá? O ângulo está certo, é o ângulo 1, né? Que ele está ali como ângulo 1. E esse aqui a gente pode começar, o de vídeo, a gente pode começar pelo ângulo 4, que é o clipe geral, tá bom? Então ele está aqui como multicam e aqui vem a mágica. Só que eu vou fazer o seguinte, esse vídeo aqui, ele tem um tamanho muito grande. Deixa eu apertar o Shift Z, aí vocês veem que ele está com 32 minutos. Então o que eu vou fazer? Eu vou apertar o Command ou Ctrl B, corto aqui, certo? Então eu cortei todos os clipes. Se eu quiser afastar aqui, eu afasto, tá vendo? Então, eu vou pegar esse clipe e vou botar... Aliás, vamos deletar ele, porque não precisa. Então, nós temos agora um clipezinho. Vou tirar esse comecinho dele aqui também, que estava mais confuso. Vou pegar aqui assim, vamos também clicar. Você vê que eu posso mudar todo o multicam, tá? E aqui eu tenho, ó, esse multicam aqui com as meninas falando, certo? E aqui, deixa eu ver se ela está falando ali no começo, está todo mundo conversando. Então, se eu quisesse fazer essa edição manual, agora o que eu tinha que fazer é dar um toque na barra de espaço e ir apertando com essa laminazinha os clipes que eu quero que mude, tá? Só que a gente não quer fazer isso. A gente quer fazer uma edição automática para não ter o trabalho. Se eu passar aqui no timeline, repara aqui, ó, à direita, tá? Repara onde tem essa parte aqui. Isso aqui são os ângulos todos, isso aqui é a parte final. Olha, não tem nada cortado. Então, aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Vamos pegar aqui para dar tempo delas falarem. E vamos deixar aqui com 4 minutos, tá bom. Então, vamos clicar aqui e aqui ele vai me dar alguns padrões para o funcionamento da inteligência artificial. Se tem uma edição mínima, duração de edição mínima de tantos segundos, se tem um atraso na troca de edição de cena para cena, 30 segundos, né? O ângulo aberto, né? O grande angular, o ângulo mais aberto, a configuração dele eu já deixei aqui no ângulo 4. Vou deixar a frequência de ângulo aberto como média, tá? E esses dois eu vou deixar para usar o ângulo aberto como entrada e saída do podcast, e vou entrar também com o ângulo aberto para silêncios, tá? E aqui ele tem as duas qualidades, tem o faster e tem o better. Geralmente o better funciona com mais precisão nos ajustes de efeitos e tudo isso, mas eu acho que o faster, como não tem tantos ângulos de câmera, vai funcionar muito bem, tá? Então eu venho aqui, clico em analisar, e ele está aqui analisando. Lembrando que a gente tem quase 5 minutos e ele vai demorar 1 minuto e 20 para terminar de fazer a análise. Esperar um pouquinho e aqui ele está terminando de analisar e vamos ter o resultado agora. Olha, todos os cortes já feitos. Deixa eu apertar aqui o Shift Z e aqui eu tenho, olha, todos os cortes. Vamos passar aqui, ó, conforme as pessoas vão falando, ele vai fazendo o corte. Então, deixa eu ligar o áudio aqui para vocês. E lembrando que todos esses cortes que ele fez aqui são baseados no movimento labial e não no áudio. O áudio ele utilizou para sincronizar os ângulos separadamente e botar tudo certinho, né? Mas aqui ele está analisando a imagem, a inteligência artificial está analisando a imagem. Então vamos dar uma olhada como é que funcionou. Deixa eu tirar esse clipe multicâmera daqui e vamos deixar aqui, ó. Eles estão falando aqui, vou soltar o áudio para vocês. Já, quase 3 meses por ela está falando, deixou no aberto, começou no aberto, aí voltou, né? Ela está falando. Niterói, que é para sempre minha cidade. Conta. Olha, a outra falou e você vê que ele mudou antes dela falar, né? 2024 com a Soter. Tá, então vamos fazer aqui, ó, onde tem mais uns ângulos aqui também que elas estão falando mais, ó. Olha só que legal. Agora, então conta um pouquinho. Jogou para o geral, voltou para ela quando ela começou a falar. Não esquecer, se inscreve no canal. Olha só que legal. Vou cortar o áudio para não ficar muito alto aqui. Então vocês veem que ele vai realmente cortando o podcast. Eu vou botar mais num outro pedacinho aqui de corte, ó, onde ela está falando, existe uma reação da outra pessoa do podcast e ele vai identificando. A outra pessoa ficou falando e ficou nela.
Deixa eu botar mais um pedacinho aqui que tem mais um corte. Olha só, voltou para ela e ele está de novo identificando. E elas, como elas têm um diálogo longo, ele está mantendo mais. Você pode notar que a pessoa está falando, né? Mas ele, quando tem uma resposta da outra pessoa, ele muda e mantém lá. E no finalzinho, vamos ver se ele fez o corte para o ângulo aberto, né? Para o grande angular. Olha, abriu. Mesmo com a pessoa falando, como a gente pediu para ele usar o corte grande angular no final, ele usou o corte grande angular e estamos aí com o podcast editado. Claro que se você quiser mudar alguma coisa, é só você vir aqui no ângulo, ó, e você pode você mesmo. Você vê que ela está falando, não teve erro não, tá vendo? E você pode mudar qualquer ângulo que você queira, que você deixar mais um pouquinho o grande angular para dar mais um peso maior. Você pode dar uma ajustada nisso tudo, né? Eu, sem querer, peguei na ponta do clipe, mas você pode ajustar aqui, ó, e mudar o ângulo. Isso é muito legal porque todo o trabalho bruto ele já faz para você, depois você pode só conferir. Isso economiza um tempo enorme de edição. E claro que numa emergência, onde você não está com editor e você precisa dirigir o pessoal no podcast, você pode gravar todos os ângulos separados, inclusive nas próprias câmeras, que ele vai usar o áudio de cada câmera para sincronizar, e você pode fazer a edição depois. Ou você pode fazer uma transmissão, por exemplo, em 1080 no DaVinci, em Full HD, e deixar todas as câmeras gravando em 4K, depois você bota tudo dentro do DaVinci e você edita com ele. Caso você não tenha o Atem Mini ISO, você pode disparar cada câmera, inclusive você pode disparar cada câmera, por exemplo, em 4K, fazer todo o corte das câmeras posteriormente. Então você pode participar do podcast, utilizar 3, 4, 5 câmeras gravando direto, por exemplo, em 4K, depois junta tudo, cria um clipe multicâmera e pede para o Atem fazer o corte. E estamos aí, vivendo a integração da inteligência artificial no nosso fluxo de trabalho. E nessa versão 20, o DaVinci Resolve trouxe muita novidade, muita coisa baseada em inteligência artificial. E eu vou trazendo aos poucos aqui para vocês conhecerem mais e poderem integrar no seu fluxo de trabalho e economizar muito tempo e produzir muito melhor. É fantástico, né? Quer dizer, você tem um podcast editado sem precisar fazer os cortes de câmera. Realmente, essa inteligência artificial do DaVinci é fantástica. E lembrando que o DaVinci versão 20 está na versão beta ainda, então eles vão fazer alguns ajustes. E eu, claro, vou trazer muitas novidades aqui que foram lançadas com o DaVinci versão 20. E todas as oportunidades de combinar esses novos recursos com o Atem Mini, com a produção de podcast, de conteúdo, eu vou utilizar para mostrar a vocês como vocês podem agilizar ainda mais toda a parte de gravação, edição e colorização, tá bom? Se você não é inscrito no canal, vem fazer parte da nossa família. Não esquece de deixar aquele like nesse vídeo, se foi útil para você. É muito importante que a gente tenha esse like, porque ajuda o algoritmo do YouTube. E caso você tenha qualquer dúvida ou queira uma mentoria particular sobre o DaVinci Resolve, sobre o Atem Mini, sobre construção de estúdio de podcast, só me mandar uma mensagem, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo.